Vamos começar com nossos recados costumeiros. Lembrar dos celulares, ou a gente desligar ou deixar no silencioso, para não interferir nas atividades, né? Outra coisa importante é o silêncio, é estarmos em prece, apesar que está tão pouca gente, tão silêncio já, né? E a orientação é assim: quando estamos aqui em silêncio, em prece, a espiritualidade já está recolhendo os bons fluidos emanados de cada um, emanados pela prece, para assistência onde haja necessidade. Então é muito mais importante o silêncio do que a gente até possa imaginar, né? E vamos falar também sobre a Semana Espírita. Então, segunda-feira, dia 16, começa a 72ª Semana Espírita de Santo André. Vai ser no Teatro de Variedade Carlos Gomes. Para quem é bastante antigo, o antigo Cinemas Carlos Gomes, né? Então vai ser ali na rua Senador Flacker, é um local bem fácil. Então vai estar começando dia 16, a partir das 20 horas. Né? E ele solicita como entrada, como ingresso, 1 quilo de alimento não perecível, porque isso aí depois eles doam para instituições que atendem as famílias carentes. Então é uma coisa tão fácil de realizar e muito útil, na verdade, né? Então, todos que possam comparecer, prestigiar a atividade do movimento espírita, é muito importante, né? E vamos dar uma psicografia da noite, que intitula-se Trocando os Papéis. Sugiro que troquem os papéis. Quando nos sentimos prejudicados, é fácil nos vitimizar. E quando nós é que prejudicamos, gostaríamos de estar no papel da nossa vítima. Agora eu aprendi que devemos agir assim, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Porque quando não pensamos no outro, quase sempre erramos. Nosso egoísmo nos conduz a fazer o que é melhor somente para nós, sem examinar a situação do próximo. Por isso, Jesus nos ensinou a inverter os papéis, a fim de moderar nossa conduta. Espero ter colaborado com estas minhas palavras. Um irmão arrependido. Essa mensagem veio aqui na casa no dia 20 de junho de 2023. E vamos então agora elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, com gratidão por nos colocar nesse caminho de aprendizado, de paz, de harmonia, que nos conduz para os caminhos da felicidade. Mentalizar Jesus, nosso mestre, nosso governador espiritual, que veio nos ensinar a amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Mestre Jesus, nossa gratidão por tudo que nos legou. E agradecer aos mentores, aos trabalhadores espirituais desta casa, que nos possibilitam estarmos reunidos em nome do Mestre, em sintonia, em aprendizado, nos ligando de mente, alma e coração. Esteja conosco, benfeitores, e inspirai e iluminai nossa irmã Vânia, que irá trazer os ensinamentos, as reflexões do Evangelho previsto para esta noite, para esse encontro tão feliz. Que assim seja, com a graça de Deus. Pronto. Boa noite a todos. É sempre uma honra, né, estar aqui para falar com vocês, mas também é uma responsabilidade muito grande, né?
Mas vamos lá, vou tentar aqui o que eu separei, o que eu vi. Vamos ver se a gente fala aqui. Vamos ver. Então, o que eu separei, o tema é prosperidade. E essa prosperidade, na verdade, a gente sempre, quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa sempre numa prosperidade material, né? De bens materiais, de tudo que a gente pode angariar, de dinheiro, de posses, de bens, né? Só que não existe só a prosperidade desse tipo de coisas, né? Não é só material, existe a prosperidade que é do espírito, é a prosperidade espiritual, né? E como que a gente faz para prosperar espiritualmente? O que a gente faz na nossa vida para que haja essa prosperidade, né? Porque se a gente quer prosperar materialmente, a gente sabe o que fazer, né? A gente pode usar as coisas, mas também não pode abusar das coisas, né? Então a gente faz economia, a gente usa com parcimônia as coisas que a gente tem, né? Sem abusos, não é verdade? E além disso, a gente começa a fazer uma certa economia, né? Para a gente prosperar na vida e trabalhar bastante para que isso aconteça, para que a gente possa ser próspero, né? Então, na espiritualidade, é mais ou menos da mesma forma, só que dentro dos ensinamentos e das lições de Cristo, né? Então, quais são as lições? De que forma a gente pode prosperar? E também eu acho que a partir do momento que a gente começa a agir e a pensar nessa prosperidade espiritual, a gente pode sim prosperar materialmente também, né? Sem que isso seja uma coisa de âmbito exagerado, que a gente queira mais e mais, de uma ambição exagerada, né? Então, o que a gente faz para isso? Bom, tudo isso que eu vou falar está aqui, eu peguei assim, lendo este livro, né, que é um livro que a gente está lendo aqui, é o Estude Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, são capítulos, são textos bem interessantes que falam de vários aspectos da vida da gente. Então, eu peguei essa parte que vai falar aí de prosperidade e, junto com a prosperidade, fala aí, além de tudo isso, da solidariedade, como isso também ajuda a gente, né? E, fora isso, dentro disso, ele cita aqui que essa questão da prosperidade, da solidariedade, está dentro também do Evangelho, no capítulo 5, que fala, no capítulo 15, no item 5, que fala, fora da caridade não há salvação. E no capítulo 16, no item 13, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, a gente não pode pensar em servir a Deus e ficar preso ao dinheiro, né? Então, o dinheiro é necessário? Sim, ele é necessário, mas desde que não seja ele o senhor da nossa vida, né? E nem que a gente faça absurdos por conta dele, e nem que a gente se perca por conta dele, né? E, além disso, no livro dos Espíritos, entra também a questão 702, 704, 766, 767 e 774. Então, essas questões, elas falam da lei da conservação, da necessidade de viver que a gente tem, mas por quais meios, dessa necessidade que a gente tem de vida social, e essa vida social nasce do seio da nossa família, é ali que a gente começa a nossa vida social, então é por ali que a gente começa a conviver, conviver como irmãos, para depois passar esse convívio como irmãos às outras pessoas com as quais a gente convive, né? E a 774 fala bastante da família. Depois eu até vou ler essas questões para ampliar mais. Mas primeiro eu vou falar um pouco para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, essa prosperidade, como que essa prosperidade espiritual, do que se compõe, né? De quais experiências ela se compõe? Como que eu posso ter uma prosperidade espiritual? Então, aqui está dizendo que, através dos conhecimentos que construímos, diante do privilégio de ajudar
os irmãos que nos acompanham no dia a dia das nossas vidas, né? Então, como que é isso? Quando a gente ameniza os sofrimentos, né? Então, quando a gente vai amenizando os sofrimentos, quando a gente vai ajudando os irmãos da nossa família mesmo, no âmbito do nosso lar, desde que a gente está nessa família, que a gente vai ajudando um aqui, o outro ali. Quando a gente vai ajudando, a gente vai construindo conhecimentos, né, que vão ficando com a gente. E esses conhecimentos, né, a gente acaba distribuindo para as outras pessoas que estão no nosso entorno. Que pessoas são essas? Os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho. Então, a gente começa com isso na nossa família, vai aprendendo a agir dessa forma, né, e ajudar essas pessoas da nossa família. E esses conhecimentos a gente acaba ampliando para as pessoas que estão próximas, os amigos, no trabalho, em qualquer situação que a gente se veja na vida, né, desde que a gente comece na família, tá? Outra coisa que ajuda muito são as palavras de amor e prudência, que a gente vai aprendendo com as provações também que a gente vai passando na nossa vida em família. Então, quantas vezes a gente vê em situações difíceis, né? E como que a gente vai aprender a lidar com elas? A gente vai colocar mais fogo na situação? Às vezes tem brigas na família, às vezes os filhos passam por situações difíceis, às vezes o marido perde o emprego, a gente acaba perdendo o emprego, a gente passa por brigas dentro da família, da própria família. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais fogo nisso, né? A gente vai colocar para alimentar essa fogueira, para ficar pior. Ah, mas olha, você está passando por essa situação, é porque você fez isso, olha lá o que você fez também. É assim que a gente faz. A gente pode até perceber que às vezes o outro teve uma determinada culpa ali, fez alguma coisa que não deveria ter feito. Mas se eu falar dessa forma, se eu falar de um modo ríspido, naquele momento vai adiantar? Não vai adiantar. Então, eu tenho que falar de uma maneira prudente, eu tenho que falar com prudência, eu tenho que falar com amor, eu tenho que falar com carinho. Então, essas formas que eu vou vendo, como que eu vou falar? Como que eu posso ajudar aqui em casa? Qual o jeito melhor de eu falar para ajudar essas pessoas aqui que eu amo tanto? Então, esse jeito que eu vou aprendendo a falar, que eu vou aprendendo a ajudar, também, e essas provas, porque todo mundo sofre quando alguém que a gente ama dentro de casa sofre, nós sofremos. Até quando um filho da gente desmancha o namoro, ou a namorada desmancha o namoro com o filho da gente, ele sofre, a gente sofre também, não é? Parece uma bobagem, mas ele está sofrendo. É uma coisa para ele aprender, faz parte da vida. Não, e a gente tem que ajudá-los a lidar com essas emoções. Lidar com as emoções é uma coisa extremamente importante. E está aí, ó, é a gente que tem que ajudar. E a gente vai lá e fala, não, mas então agora faz o mesmo para ela. Não, agora vai lá e revida. Não, vai lá e se vingue. Não, é que ela também, ó, não vale nada. É assim que a gente tem que fazer? Não, ninguém manda nos sentimentos. Né? A outra pessoa pode ter deixado de gostar como namorado, passou a gostar como amigo, e daí? Então, tem que fazer ver essas situações, não querer vingança, né? Ou um amigo fez alguma coisa. Não, então, gente, eu acho que assim, a gente aprende com essas provações, né, a socorrer, né, essas pessoas que estão mais caídas nesse momento. Então, a gente aprende a socorrer primeiro os de casa, depois a gente aprende a socorrer com palavras mais pacientes ou com maior prudência as outras pessoas que estão nos nossos entornos. Então, eu acho que é em casa que a gente começa a aprender como socorrer. E tudo isso é que faz a gente prosperar. Está vendo que como a gente prospera, a gente começa a ajudar dentro de casa e quando a gente vê, a gente está ajudando fora de casa. E isso faz bem para a gente. Quantas vezes a gente se vê fazendo bem para o outro sem querer nada em troca? E quanto isso nos faz bem? Quanto isso nos deixa felizes de verdade, né? Muito mais feliz do que comprar alguma coisa com dinheiro, do que ganhar alguma coisa com dinheiro. É tão interessante que às vezes muitas pessoas falam, e se eu tivesse muito dinheiro?
Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar tantas pessoas. Como se ajudar as outras pessoas só fosse possível se ganhasse na Mega Sena. Não, não é. O dinheiro pode ajudar? É claro que pode ajudar. Mas é só o dinheiro, é só com dinheiro que a gente ajuda? De forma alguma. Existem inúmeras formas de ajudar. Eu costumo dizer que são miudezas, com miudezas, sabe? Que não custam dinheiro, com palavras, com gestos, com olhares. E hoje em dia eu acho que os olhares, eles ainda ajudam mais, eles são mais preciosos do que o dinheiro. Porque hoje é o mais difícil é você ter o olhar de uma pessoa, porque ela está sempre ligada no olhar do celular. Vocês podem perceber. Se você está conversando com uma pessoa, ela está ligada no celular. Ela fala com você, mas está toda hora ligada no celular. Como se aquele aparelho fosse mais importante do que o olhar de uma pessoa. Que às vezes está precisando tanto do seu olhar também, mas ela está lá. E as pessoas estão perdendo esse timing, sabe? Porque você pode ver, às vezes você está conversando com ela, você está falando uma coisa que você está precisando de um auxílio, e ela de repente fala assim, ah, você viu o que passou ali? Ah, você viu o que está falando lá na televisão? Olha, você viu o que eu vi aqui agora? É uma coisa assim, ela deixa de ouvir o que você está falando para falar, olha o que passou ali naquele momento. Porque isso tudo vem com o imediatismo da tecnologia. Porque antigamente ninguém fazia isso, ou há muito pouco tempo antes da tecnologia estar desse jeito, né? As pessoas ou se ouviam, as pessoas se olhavam, as pessoas, numa das refeições pelo menos, sentavam juntas, conversavam o que tinha acontecido no dia, queriam saber. Hoje não, hoje sentam e estão com o celular. Então o celular é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu penso que é uma tecnologia nova e que ainda se está aprendendo. Então, como tudo que é novo, parece que não se sabe lidar e ainda vai aprender. Mas é importante, porque muita coisa está se perdendo. Muitas crianças vão se tornar jovens problemáticos e adultos perdidos, né? Então, a gente tem que pensar assim. E, às vezes, os pais reclamam dos filhos, mas os filhos estão vendo o exemplo dos pais. Os pais vivem com o celular na mão. E vocês, pais, nós, pais, somos os exemplos, né? Então, que exemplos queremos ser? São pequenos, né? O que mais? Pequenos gestos de compaixão, que são auxílios materiais ou de atenção, que eu já me adiantei. Conselhos, orientações, preces, que iniciamos fazendo a quem amamos e que assim que adquirimos esse tato para amenizar discórdias, apagar o fogo e não intensificá-lo. Então, a gente acaba assim, aprendendo que, às vezes, a gente não pode fazer nada por aquela pessoa naquele momento, a não ser uma prece. E, às vezes, a gente acha que uma prece é uma coisa tão pequena que a gente pode fazer, mas ela é tão grandiosa. Se a gente tivesse a noção da grandiosidade da prece, a gente faria. No momento que a gente ouve uma guerra acontecendo, no momento que a gente ouve uma criança que está perdida ou que está sozinha, essas notícias ruins que a gente acaba sabendo, né? Você não pode, você está impotente naquele momento de fazer alguma coisa, faça uma prece por ela. Só uma prece por ela, que vai te custar alguns minutinhos. Isso já é um grande ato. E é também uma prosperidade para a sua vida, para o seu espírito. Migalhas do nosso precioso tempo de trabalho que usamos para amparar os menos infelizes. Isso também. Então, às vezes, um minutinho que você dá da tua atenção. Um minutinho que você vai lá atender uma pessoa necessitada. Um minutinho que você vai num asilo. Um minutinho que você vai num orfanato fazer uma brincadeira com crianças que não têm com quem brincar. Um minutinho que você cede do teu tempo, 1 hora para um trabalho voluntário, qualquer que seja ele. É 1 hora. Às vezes a gente fala 1 hora, o que é 1 hora? Ela passa tão rápido, né? Então, pensar nisso também, que isso também é uma coisa super importante. Migalhas de tempo, hein? É migalhas de tempo. Demonstrações de altruísmo, fazer o bem sem olhar a quem, né? E sem querer absolutamente nada em troca. Então, o altruísmo é quando a gente faz o bem sem querer realmente nada, nenhum obrigado. Porque às vezes a gente reclama que, nossa, eu fiz isso para fulano e nem me falou obrigado.
Você não tem que se preocupar com isso. Eu costumo dizer que assim, a gente tem que se preocupar com o que a gente faz e não com o que o outro faz. Se ele falou obrigada, tudo bem. Se ele não falou obrigado, o problema é dele, não é seu, vai embora. Entendeu? Não é por isso que você vai deixar de fazer novamente. Faça quantas vezes for preciso. Então, tem que fazer. Atos de humildade sincera. Humildade sincera. Criança normalmente tem humildade sincera, né? Ela é capaz de pedir desculpa, ela é capaz de pedir perdão de qualquer coisa que ela faça. E ela não está nem aí. A gente já não é assim, né? Então, olha quanta coisa a gente tem que aprender com criança, né? Criança realmente tem uma humildade sincera. A gente ainda se preocupa muito com o que, eu não consigo, eu não consigo, né? É muito interessante. Às vezes, assim, eu dou exemplos de coisas que aconteceram comigo, mas não é porque a gente se sente meio mal, às vezes, de dar certos exemplos a gente, mas não querendo dizer que eu sou, como ela é boazinha, não é, porque eu também tenho meus atos de muita coisa ruim, sou humana, né? Mas, na verdade, assim, quando eu era professora de educação infantil, fui durante 30 anos, e teve um garoto, uma vez, que ele apareceu com um caderno todo molhado, sujo, manchado. E eu, na hora que eu estava vendo tudo, eu falei, nossa, mas por que isso? Como que está esse caderno? Por que você deixou esse caderno desse jeito? Sei que eu falei um monte, eu fiquei brava. Por que isso? E o menino só ficou olhando assim para mim, não falou nada, né? E aí passou o tempo e tal, e ele fez, depois de uns dias, uma coisa tão legal. Eu falei, Henrique, por que você não fez isso da outra vez? Olha como você faz coisa legal. Por que você fez aquilo com o caderno? Por que você não cuidou com carinho do caderno? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, você lembra que antes tinha tido uma enchente aqui, que encheu de água aqui na frente da escola? Nessa hora eu já senti que eu tinha feito uma besteira das grandes, né? Eu falei, lembro, sim. Ele falou, então, você lembra que encheu muito de água? Então, a minha avó estava me esperando lá fora no portão, e eu fui sair, e eu tentei pular, mas não consegui, aí minha mochila caiu na água. Aquilo, eu já fiquei olhando para ele com aquela cara assim, né? Ele falou, então, aí molhou todo o meu caderno. E não falou mais nada. Eu falei, Henrique, mas por que você não me falou isso naquele dia? Aí ele abaixou a cabeça e olhou e falou assim, mas é que você estava muito brava. Na hora, eu ajoelhei e eu falei assim, Henrique, você me perdoa? Nossa, como eu fui errada, Henrique, você perdoa, nunca mais eu vou fazer isso. Mas eu ajoelhei, naquele instante eu ajoelhei, não foi na intenção de ajoelhar, de pedir perdão, ajoelhar, não foi essa a intenção, não foi toda essa bondade, não. Eu ajoelhei porque ele era pequenininho e eu achei que eu tinha que descer do tamanho dele, né? Então, ajoelhei, abracei muito ele, me senti muito envergonhada diante dele. Ele se tornou um gigante e eu fiquei do tamanho de uma formiga, né? E aí ele deu risada e falou, não, tudo bem, olha que é criança, né? Se fosse outro ia crescer, se fosse um adulto crescia em cima de mim ali, ainda me pisava, né? Mas ele, não, olha a humildade da criança, né? Então é isso que eu falo, eu acho que tem coisas assim que a gente aprende tanto com eles, né? Eu acho que eu aprendi muita coisa, eu acho que Deus foi muito generoso fazendo com que eu trilhasse o caminho de professora de educação infantil, principalmente. Eu achei que isso, para mim, foi o maior aprendizado da minha vida. Tenho a maior gratidão. Gestos de fé. Gestos de fé é tudo isso que eu já falei. Tudo que a gente faz de bem, tudo que a gente faz de bom são gestos de fé, né? Não é só a prece, não é só a oração, porque quando a gente faz algo de bom para alguém, do fundo do coração, já é uma prece. É uma prece não dita, é uma prece feita. Então, a gente tem que pensar nisso também. Isso é prosperidade espiritual, né? Então, energia, bons pensamentos, tudo isso é prosperidade. Então, quando a gente pensar em alguma coisa negativa,
Nossa, limpa logo esse pensamento, né? Conversa com alguém que você sabe que vai te levantar o astral e começa a melhorar, né? Canta uma música, né? Eu trouxe assim uma música aqui que eu acho que às vezes uma música gruda na cabeça da gente, não gruda? Mas por que a gente não deixa grudar uma música edificante, né? E eu acho que tem uma música que ela diz tudo sobre isso, que aquela música Faz um Milagre em Mim, com certeza vocês conhecem, né? Que ela diz, como Zaqueu, eu quero subir. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Se você canta essa música, além de tudo, ela é linda, a melodia, né? Se você canta essa música e ela gruda em você, é uma prece que você está fazendo o tempo inteiro. Como que vai entrar um pensamento ruim na sua cabeça se você canta essa música? Não é? Então cante essa música, fique com ela o dia inteiro. Tenho certeza que só vai te trazer pensamentos bons e certamente vai ser difícil alguma coisa ruim chegar perto de você, sabe? Então eu acho que pensa nisso, canta essa música, eu acho que vale muito a pena. Divulgação dos valores do Espírito, divulgar bem as lições que Cristo nos deixou, como? Mais do que palavras, é com exemplo. Se eu dou exemplo de fazer coisas boas, de fazer coisas retas, de não tentar passar na frente de ninguém, de não tentar querer mais regalias para mim do que o outro. A própria psicografia hoje estava dizendo sobre isso, né? Me colocar no lugar do outro, não ser melhor do que o outro, né? Se eu penso no outro como a mim mesmo, eu não vou querer fazer nada de errado, porque não é legal, né? Então, são as miudezas da vida, me colocar no lugar do outro. Quando eu penso, eu vou no mercado, e aí eu estou lá na fila, e eu fico pensando, nossa, mas como essa caixa é demorada. Você sabe por que ela está demorada? Não sabe. Você sabe o que aconteceu lá na frente para ela estar demorada? Então, por que a gente fica colocando a culpa nas pessoas? Não podia ser a gente que está lá, que está lá e a coisa aconteceu? Né? O cartão não está passando. Pois é, o cartão não está passando. Outro dia também aconteceu isso comigo. E aí o cartão não passava. Todo mundo passava e o meu cartão não passava. E não passava porque não tinha internet. O negócio virava lá. E era um valor super pequeno. E eu pensava, gente, mas só comigo? E eu pensava, não vai ligar para isso. E de repente eu estava, mas por que só comigo? Olha, ele lá passou. Nossa, mas por quê? E aí quando eu vi, eu estava reclamando e o negócio ia crescendo. A hora que eu saí, eu me senti tão envergonhada. Eu falei, eu não tratei mal a moça nem nada. Mas eu fiquei envergonhada comigo de ficar brava, porque eu estava brava. Eu estava cada vez alimentando mais aquela raiva que começou a sentir. Eu entrei no carro e eu falei assim, eu não me conformo que eu fiquei daquele jeito, porque o cartão não estava passando. Então, eu acho assim, são coisas que se a gente alimenta, cresce, a gente fica pior. E a gente não se dá conta que aquela pessoa que está ali também tem problemas, já passou um monte de gente também que estava brava, ela tem que aguentar tudo, porque ela também tem problemas, ela também estava ali trabalhando. Então, eu acho assim, são coisas que a gente tem que pensar no outro, como se fosse a gente. Então, se a gente parasse para pensar, a gente não ia ficar tão bravo com essas miudezas, sabe? São miudezas que não fazem sentido a gente se aborrecer, né? E aí, né, nessa questão da prosperidade, a gente tem que saber fazer uso de tudo que a gente tem e que é provisório, porque tudo isso é empréstimo de Deus, não é nosso, não. Por que é empréstimo? Porque quando a gente partir daqui, quando a gente desencarnar, nada disso a gente vai levar, porque foi empréstimo, né? Vai ficar aqui. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Então, a gente tem que fazer uso de tudo que Deus nos deu, sem abuso. E o que é isso, então? O uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor.
Saber fazer significa saber usar todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado. Sem esse uso, surge o erro. O uso é a lei que constrói, o abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Doença é abuso da saúde. Vício é abuso do hábito. Supérfluo é abuso do necessário. Egoísmo é abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência consistem em abusos. A nossa prosperidade, portanto, deve ser espiritual também. E depende dos nossos pensamentos, atitudes, gestos, palavras, ações, dos usos sem abusos que fazemos do que temos provisoriamente nesse plano. Tá? Então, assim, o tempo é pouco, eu tinha até separado uma história sobre isso, que não vai dar tempo de ler, mas assim, eu acho legal a gente pensar sobre as pequenas miudezas que fazem a gente prosperar espiritualmente. E quando a gente prospera espiritualmente, com certeza a gente acaba prosperando materialmente também, sem abusos, sempre. Né? Até na prosperidade sem abuso. E cantem a música, viu, gente? Porque se vocês forem cantando essa música daqui para casa e ficarem com essa música na cabeça, não vai ter pensamento ruim que pegue vocês, não. Mas dá tempo? Pode ser? Não, tem que ler. Não consigo. A minha especialidade é ler a história, porque a minha especialidade é leitura, mas ela é pequena. Então, essa é do Chico Xavier também, psicografada, né? Pelo Espírito Ney, o Lúcio, Jesus no Lar, e é a regra de ajudar. Então, João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo.
Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e os invisíveis do amor, que procedem de Deus nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere o poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Tá? E é isso. Boa noite a todos. Que a semana seja abençoada, gente. Obrigada. Quase que eu faço uma arte. Quase que eu faço uma arte. Empresta esse livro aqui. Eu vou pedir permissão, antes de fazer a vibração final, para falar um pouquinho desse livro, Estude e Viva. A Casa lançou, alguns anos atrás, com o objetivo de incentivar a leitura, os livros que têm para empréstimo ou para adquirir livros novos, lançou um projetinho simples, mas muito importante, que foi dado o nome de Projeto Ler Mais. Na pandemia deu uma parada, né? Mas foi retomado e o Departamento de Doutrina estipulou para esse próximo período o livro Estude e Viva. Então, todos que me ouvem, que estão aqui ou à distância, seria importante ou emprestar ou adquirir o livro. Se alguém precisar comprar, a gente pode comprar através da casa, que sai mais baratinho. E no final, geralmente é feito, em reunião de trabalhadores, uma retrospectiva dos pontos importantes do livro. Então, todos que puderem, vamos ler. É um livro simples e rápido de leitura, inclusive às vezes uma família dá para um emprestar para o outro, né? São capítulos curtos e muito dignificante. Tanto é que nós vimos que na própria palestra, pontos que foi retirado daqui, fantástico, que nos ensina muito e nos leva a reflexões muito importantes. Então está aí o convite e a proposta. Vamos unindo nossas mentes, nossos corações, num elo de amor, de fraternidade, de fé e esperança. Nos elevemos a Jesus, aos trabalhadores espirituais da sua falange, que cuidam do planeta Terra, que nos instruem, que levam os necessitados e aflitos às consolações através de pensamentos, de sentimentos, de fé. E vamos, neste momento, pedir por todos aqueles que estejam em aflições, ou por doenças graves, num leito, ou por aflições das intempéries de nosso clima, vulcões, incêndios, furacões devastadores, que levam tantos de nossos irmãos a sofrimentos bastante atrozes. E também, e principalmente, pelos povos em conflito, que a bênção de Jesus possa designar falanges e falanges de ceareiros de luz,
para atenuar o sofrimento, atenuar a fúria daqueles que agridem, para que a paz possa ir se restabelecendo em nossa querida terra, nosso querido planeta. Que essas bênçãos sejam também lembradas por todas as religiões, por todos os cristãos, visando a paz de nós próprios e de todos nossos irmãos de jornada terrestre. E finalmente pedimos por esta casa que nos acolhe, pedimos por todos nós, por nossos familiares, e agradecendo a frase tão grandiosa que nos foi trazida pelo mentor espiritual desta casa, nosso irmão João de Deus. Bendito o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Que a paz de Jesus nos envolva e nos despeça para nossos lares. Que assim seja, com a graça de Deus.